Capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito de Deus que nos ilumine, que nos guarde nessa noite e nos conduza para bem ouvirmos a palavra que hoje Deus nos dirige. Compus meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado, depois de ter dado instrução aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois da paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, e vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedindo a este Espírito que nos ilumine e que nos conduza na boa orientação desta alma. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meu povo, depois de um longo inverno, o feriado eu me esqueci que a gente tinha ordenação de padres, então ficou impossível, porque era do outro lado do mundo, até ir e voltar não daria tempo. Mas vamos lá. Nós vamos retomar um pouco, deixa eu colocar a apresentação. Nós paramos falando sobre... acho que todos estão vendo a apresentação, né? Sim. Ok. Então, nós paramos no capítulo 4 da Dei Verbum, falando sobre o Antigo Testamento. Depois, no final desse encontro, eu vou fazer uma proposta para as continuidades, aí a gente se acerta. Mas retomamos agora, então, a partir do Novo Testamento. Para entender um pouco, em linhas gerais, o que é o Novo Testamento, e depois, possivelmente, aí construirmos algo mais específico a respeito do Novo Testamento, ou seja, de talvez uma formação ou qualquer coisa assim, sobre o Novo Testamento. Então, vamos lá. A primeira coisa que o documento Dei Verbum traz sobre o Novo Testamento é dizer a sua excelência diante de todos os textos sagrados. Olha o que nos diz o número 17. A palavra de Deus, que é a virtude de Deus para a salvação de todos os crentes. Então, interessante esse termo, né? Muitas vezes nós tratamos, nem sempre tratamos o texto da palavra como uma virtude de Deus para a salvação de todos os crentes, ou seja, de todos aqueles
que se abrem a ouvir, acolher e crer nesta palavra. Então, a palavra é a virtude de Deus. Apresenta-se e manifesta o seu poder do modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Então, os escritos do Novo Testamento, segundo o que vai no Gisele Dei Verbo, são os escritos mais eminentes que nós temos, mais virtuosos, mais significativos, estão no Antigo Testamento. E aqui, é claro, por vezes, toda segunda-feira eu dou aula de sacramento do batismo e depois dou aula de catequética. E quando eu saio da sala do 4º ano, que é sacramento do batismo, e vou para a sala do 3º ano, que é catequética, nesse ínterim eu cruzo com com 2 professores. O professor Romeu, que é professor de Novo Testamento e de Antigo Testamento, e o professor Donizete Scardelari. Também, o professor Romeu é padre e o Donizete é leigo. O professor Donizete Scardelari é professor de Antigo Testamento. E aí, quando eu cruzo por eles, eu falo assim, eu estou com a Bíblia debaixo do braço, normalmente, para citar algum texto, fazer alguma relação da teologia do batismo, e aí eu falo assim, já assassinei os evangelhos, eu já assassinei os textos, e eles dão risada. Por quê? Porque há uma diferente abordagem de você ouvir eu, Padre Leonardo, como estudante de teologia e teólogo, falar do texto bíblico e você ouvir, por exemplo, um professor de Bíblia falar sobre o texto bíblico. Por que difere, padre? Porque a minha interpretação sempre e geralmente vai ser teológica do texto. Eu vou olhar para aquele texto e achar naquele texto um sentido teológico daquilo que nós cremos. Se nós formos para o lado dos exegetas, ou daqueles que estudam a Sagrada Escritura pela Sagrada Escritura, nós iremos num campo de olhar o texto bíblico, muitas vezes desvinculado até daquilo que se crê na fé, por exemplo. Porque você olha o texto na sua estrutura e na sua organização. Mas sabe-se que é um texto sagrado. Mas ele tem uma forma de abordagem diferente. Né? E o padre Romeu até dá risada, ele fala assim, o melhor é que o senhor assume que o senhor é um assassino da palavra de Deus. Eu falei, eu assumo, não só assumo, como dou aula disso, quando dou aula de patrística, eu falo para ele, eu ensino os alunos a lerem a palavra de Deus uma outra vertente, e uso dela para explicar uma outra vertente, porque são possibilidades de leitura. Por isso que a palavra de Deus é algo assim estrondoso. E eu digo isso para dizer o quê? Que é uma das coisas que os exegetas sempre arrepiam quando a gente fala, né? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós sempre lemos o Antigo Testamento a partir e tendo como base fundante a revelação feita por Jesus no Novo Testamento. Por isso que depois eu vou fazer uma proposta para vocês e vocês vão entender que eu quero inverter essa ordem. Se a gente for trabalhar o Novo Testamento, a gente passaria pelo Antigo, pelo menos para ter uma visão um pouco mais profunda do que a que foi falada na última aula, mas um olhar mais atento aos textos neotestamentários, ou os textos da revelação feita pelo Verbo que, na plenitude dos tempos, se encarnou e veio morar entre nós. Então, a excelência do Evangelho está aqui. O Cristo, ele mesmo comunicou o reino de Deus, manifestou as obras e palavras do Pai e a si mesmo, levou a cabo a sua obra com a sua morte, ressurreição e ascensão e com o envio do Espírito Santo. E sendo levado da terra, atrai todos a si.
ele é o único que tem as palavras de vida eterna. Então, é interessante, por isso que há um choque, não há uma briga, né? Mas há um choque nas interpretações, visto que os exegetas, eles querem pegar o texto e olhá-lo assim, esmiuçar. Dizia um dos nossos professores, né? A gente, quando eu fiz teologia, não são mais os que estão na faculdade hoje, que a gente desejaria entrar no texto para ver o sangue de Jesus escorrendo na crucificação. Então, eles vão trabalhando, achando fundamento, a raiz histórica do texto, o texto original, por isso que eles leem muito em grego, em hebraico, porque eles querem buscar aquilo que o texto tem de mais profundo. E este mais profundo é o fundamento da exegese. Eu já sou assumido assim, não tenho capacidade de fazer exegese, já sou contaminado pela teologia. Eu gosto de olhar o texto para entender nele a obra salvífica do Cristo, o poder do Cristo, a força dele, o que ele quer comunicar, qual é a palavra de vida eterna que ele quer nos dar. Então, por isso que nós olhamos o novo e voltamos lá. Por vezes, as pessoas que ouvem as minhas homilias falam assim: o padre adora voltar no Adão e Eva, o padre adora voltar lá naquele início. Por quê? Porque há essa relação direta, né? O Cristo, que é o Verbo de Deus existente desde todos os tempos, ele que falou aos profetas, aos patriarcas, aos sábios, foi ele que comunicou a vontade de Deus. Mas como aquele povo, e nós também, né? Não podemos nos eximir disso, não tiveram ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra, o verbo de Deus. Então, o que fez o próprio Deus? Decidiu mandar o seu filho, que é o que está aqui na anterior, né? Quando chegou à plenitude, o verbo, aquele que era a palavra de Deus, torna-se carne entre nós. E como carne, é a palavra que se encarna, que torna-se carne e vem comunicar a graça e a verdade. Por isso que o Novo Testamento é o texto mais excelente. E como eu disse para vocês no início da formação, por isso que para nós hoje é algo estupendo sabermos que os cristãos gastaram tempo e logo para começarem a escrever esses textos. Essa verdade da qual eles tocaram, ou da qual eles ouviram, como vai nos dizer São João, ela torna-se presente, ela torna-se viva e eficaz. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, eu não tinha separado esse texto, mas esse texto aqui, olha, abram na primeira carta de João, está no final do Novo Testamento. Primeira carta de João, primeira epístola de São João. Capítulo 1, versículo 1. Olha ouçam o que nos diz o texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida se manifestou, e aí verbo da vida é verbo com letra maiúscula e vida minúscula. E quando diz porque a vida se manifestou, vida com letra maiúscula, porque a vida eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a vida se manifestou, nós a vimos e lhes damos testemunho. E vos anunciamos a vida, o Cristo, a vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E essa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, o que a carta de João nos apresenta? Ou seja,
aquele que nós apalpamos, aquele que nós contemplamos, aquele que nós tivemos contato, é deste que nós escrevemos. Então, o que acontece? Se os escritos do Antigo Testamento são escritos que foram passando de boca em boca por tempos até se tornarem textos, claro, fora alguns que logo já se tornaram texto, como alguns dos profetas, etc., mas a grande maioria dos textos foram textos que foram sendo comunicados. Quando nós falamos de Novo Testamento, não. Novo Testamento, as pessoas que estabeleceram esse contato com Cristo foram eles que escreveram. Claro, esta escrita inspirada por eles, tirada por eles, nós vamos ver isso um pouco melhor. Esse mistério, qual o mistério? O mistério deste Deus como palavra que se fez palavra eterna em nosso meio, não foi descoberto a outras gerações, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas, e despertassem a fé em Cristo Senhor e congregassem a igreja. Então, este mistério da qual nós temos acesso, o qual nós temos acesso, ele foi revelado àqueles apóstolos e deles para nós. O que foi feito antes dos apóstolos não era a encarnação do Verbo de Deus, era sim o Verbo de Deus que falava, que estava, falava pelos profetas, pelos sábios, pelos patriarcas, por aqueles que eram os escritores, mas esse verbo não veio fazer-se presença em nosso meio. E o fato dele se revelar aos apóstolos e aos que são chamados profetas, né? Profetas aí não são os profetas do Antigo Testamento, mas são os profetas do Novo Testamento, no Espírito Santo para que pregassem. E ao pregar esse evangelho, despertassem a fé em Jesus Cristo, Senhor, e congregassem a igreja. Então, esta palavra, ela desperta a fé e reúne a igreja nesta fé. Qual fé? Na presença do Cristo ressuscitado, vivo, que anuncia, que fala. Eu acho interessante o começo dos Atos dos Apóstolos, porque Lucas faz questão de dizer isso, né? Depois de uma refeição, ele ensinou tudo de novo. Parece que Jesus não tinha dito nada. Então ele ensina de novo. E por que é importante ensinar no começo de Lucas? Porque aqueles discípulos ainda não tinham fé. Se você pegar o Evangelho de Lucas, as aparições do ressuscitado não demonstram fé no Evangelho. Eles acham que é um fantasma, eles têm medo, eles ainda não acreditam. Jesus sobe ao céu e eles ainda não acreditam. E aí, quando Jesus aparece, Atos dos Apóstolos vai dizer, ele anuncia, ele fala, ele ensina aos apóstolos. O que Atos está querendo nos dizer? Está querendo dizer, olha, aqueles que não tinham fé, foi novamente revelada essa palavra para que eles crescem. Porque a palavra anunciada gera a fé ela se fortalece, ela se consolida pela ação do Espírito e a graça de Deus. Aí vem o Pentecostes. Os escritos do Novo Testamento são um testemunho perene e divino de todas essas coisas, ou seja, de tudo aquilo que o Senhor fez. Então, se nós precisamos de um testemunho a respeito daquilo que o Senhor fez em nosso meio, este testemunho está nas Sagradas Escrituras, ou melhor, no Novo Testamento. O Novo Testamento é o testemunho perene e claro de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou em nosso meio. De tudo aquilo que ele queria revelar a nós, revelar e mostrar a cada um de nós com o seu amor e o seu poder. Ninguém ignora que entre todas as escrituras, mesmo as do Novo Testamento, os evangelhos têm o primeiro lugar. Então, se
você estiver procurando quais são os textos mais importantes das Sagradas Escrituras, entre todos eles, os evangelhos. E por que os evangelhos? Enquanto são o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. O que significa a palavra evangelium? O evangelium era o anúncio, como que eu poderia dizer? Quando você ia dizer que nasceu um rei, ou que nasceu alguém muito importante, você escrevia um evangelho. O que era o evangelho? Então você descrevia, olha, nasceu o Pedrinho, nasceu o Pedro é filho do imperador tal, que é filho do imperador tal, que é descendente da casa de não sei quem, que é vitorioso, que nasceu no ano de tal. Então você fazia toda uma descrição da glória que era aquele rei que acabava de nascer, aquele pequeno infante que acabava de nascer. Então, ele era glorioso por toda a sua descendência. Quando os cristãos resolvem dizer, melhor, Marcos resolve dizer Evangelium Tuteu, que é uma das poucas coisas que eu sei em grego só, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, quando Marcos, que é o primeiro a escrever o texto, vai dizer que o que ele está escrevendo é um evangelho, boa nova, em grego, da vinda do reino, preparada no Antigo Testamento. Então, esse evangelho é aquilo que proclama esta boa nova. Então, os cristãos decidiram escrever um evangelho, não um texto só qualquer. Tanto que vocês podem ver que Lucas diferencia o seu evangelho dos Atos dos Apóstolos. Ele não narra as mesmas coisas. Olha o que nos diz Lucas. Lucas 1:1. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitimos, que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após uma acurrada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado ao ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez do ensinamento que recebestes. Ou seja, quando Lucas vai escrever, ele vai escrever exatamente para que este ensinamento fique sólido, tenha solidez. Mateus vai dizer livro das origens de Jesus Cristo, né? Mais próximo de Marcos. E João vai compor o prólogo. Mas todos eles decidem compor um evangelho para contar aquilo que Jesus fez e viveu entre nós. Por isso que Lucas separa os dois. Um é aquilo que Jesus fez, que é a história da nossa fé. Outro é aquilo que os apóstolos fizeram, que aquilo é a continuidade daquele anúncio. Então, os evangelhos são os principais testemunhos da vida e doutrina do Verbo encarnado. Então, se precisamos ler algo da Sagrada Escritura sem pestanejar os evangelhos, esses precisaríamos ler, 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 ler e ler e continuar lendo e voltar e olhar e analisar e rezar o texto e mergulhar no texto e aprofundar-se no texto e fazer esse processo de tornar este texto um texto presente nas nossas vidas, né?
um Senhor que nos fala. A igreja defendeu e defende sempre e em toda parte a origem apostólica dos 4 evangelhos. Então, por mais que Marcos e Lucas não são apóstolos, os apóstolos eram Mateus e João, Lucas vem de descendência direta de Paulo e também esteve muito tempo em Antioquia, a igreja de Pedro. Então, possivelmente conviveu com pelo menos uma parcela dessa origem apostólica. Outro é Marcos, que também é conhecido como João Marcos, possivelmente aquele do qual Jesus pede a sala para fazer a Santa Ceia. E Marcos era um jovem seguidor de Pedro e de Paulo, possivelmente mais de Pedro do que de Paulo. Acredita-se que Marcos foi aquele que ficou nas comunidades onde Pedro fundou e foi evangelizando. Né? Marcos é aquele que escreveu o relato que Pedro narrou. Por isso que todos os evangelhos têm origem apostólica. Né? Então, os evangelhos são aquilo que resgata o mais profundo daquilo que Jesus fez, né? E os relatos mais próximos que nós temos. Com efeito, aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, por inspiração do Espírito. Então, estamos falando em inspiração, não estamos falando em locução ou um texto entregue, nem psicografia. A pessoa resolve escrever e essa escrita é iluminada por Deus. Foram depois, por inspiração do Espírito Santo, transmitidos por escrito por eles mesmos e por varões apostólicos, ou seja, aqueles que estavam junto com os apóstolos, como fundamento da fé. Ou seja, o evangelho quadriforme, em 4 formas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Padre, existe outros evangelhos? Existe. Existe o evangelho dos apóstolos, existe o evangelho de Pedro, existe o evangelho de Maria Madalena, existe o evangelho de Tomé, existe o evangelho da verdade, existe o evangelho de São Tiago, existe o evangelho, eu teria que ver nos outros livros onde estão, mas existem outros vários evangelhos. Mas todos eles não entram no corpo dos textos citados pela igreja até o século III. Então, possivelmente, eles existiam, mas eles não existiam como palavra revelada, mas sim como um texto local. Por exemplo, o apócrifo de São Tiago, que é o Evangelho de São Tiago, fala da origem da Virgem Maria, que ela era filha de Joaquim e Ana, e como foi o seu nascimento, toda essa questão. O Evangelho de Tomé já narra um outro caminho, né? Que já é um caminho mais gnóstico, das palavras escondidas, etc. O Evangelho de Pedro, a mesma coisa. O Evangelho dos Apóstolos, a mesma coisa, né? Busca revelar segredos ocultos, essas coisas que acontecem muito no século III da fé cristã, né? Que até que esse grupo de pessoas é separado do cristianismo. O Evangelho de Maria Madalena retoma, por volta do século V, um relato de como foi a evangelização feita por Maria Madalena. Então, são textos considerados, mas não são textos tidos como inspirados e pertencentes à Sagrada Escritura. Eu tenho todos eles traduzidos em português, nunca os li todos completamente, já li o de Maria Madalena, li o dos Apóstolos, li o de Santiago, li o de Tomé, mas tem uma quantidade imensa de textos. Né? Então, mas nós reconhecemos 4 evangelhos.
o caráter histórico desses evangelhos, né? Até que ponto eu posso reconhecer a historicidade desses textos. Vai dizer o item 19. A Santa Mãe Igreja defendeu e defende constantemente que estes 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação. Então, a historicidade, o fato deles serem históricos, não tem hesitação. Pode sim se ter um probleminha. Qual é o probleminha? Por exemplo, no último domingo nós lemos o Evangelho segundo São João, capítulo 20, a aparição do ressuscitado na beira do mar de Tiberíades. E aí vocês podiam me dizer, por que que João encerra o seu evangelho? Vamos lá. João 20, verso 30. Era para eu ler esse texto em outro momento, mas já vou ler agora. Quando termina a aparição do lago de Tiberíades, que foi a aparição de domingo, do evangelho de domingo, João escreve o seguinte: Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crentes, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ponto final. Então, quer dizer que o evangelho acabou? Possivelmente, esta versão, sim. Mas, padre, e o capítulo 21? Os exegetas afirmam que o capítulo 21 é um acréscimo posterior, que não se sabe se é do mesmo autor ou se é da sua comunidade. Também existia isso, viu? Muitas vezes, quem escreve o texto não é Mateus, como não é Paulo nas cartas, não é João. Lucas é mais comum que seja ele mesmo. Marcos também. Mas há uma influência da comunidade que conta aquela história, que relata aqueles fatos, e que aqueles fatos são significativos. Por exemplo, a matriz vai comemorar agora, na festa de Nossa Senhora de Fátima, 55 anos de fundação da igreja. 1960 e alguma coisa. O que acontece? As pessoas vão contando como foram as suas narrativas dessa fundação. Então, isso é uma narrativa de uma narrativa de outro, uma visão de uma visão de outro. E muitos desses evangelistas somaram essas narrativas na hora de compor os seus textos, né? Mas é nítido que, e a igreja assume isso, que o texto é histórico, ele existiu, ele não é fruto de uma criação, mas ele é fruto de um processo que foi feito e inspirado num momento próprio. E é interessante, né? Porque Lucas faz questão de dizer isso. Muitos já escreveram, mas eu também decidi escrever para vocês. Aí fica a pergunta, né? Por que que ele também decidiu? Mas graças a Deus que ele decidiu. Se ele não tivesse decidido, a gente não tinha esta versão que Lucas nos narra. Por exemplo, não teríamos todos os relatos da Anunciação, do nascimento de João Batista, nada disso. Não teríamos a parábola do bom samaritano, não teríamos a visita de Jesus a Marta e Maria, por exemplo, e tantos outros. Não teríamos a parábola do filho pródigo, da dracma perdida. Então, vários textos não estariam presentes, né? Então, cuja historicidade afirma sem hesitação, e esses evangelhos eles fazem o quê? Eles transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante a sua vida terrena, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens, até o dia em que subiu aos céus. Então, o que ali está porque este texto foi feito para isso, para narrar esse fato, né? O Atos dos Apóstolos vai dizer isso, né? Compus meu primeiro relato ao Teófilo, que foi o texto que eu já li, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado
depois de ter dado instrução aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Então, o que Jesus fez e ensinou, ele fez e ensinou a partir dessa iluminação do Espírito, e é isso que ficou relatado nos evangelhos. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, ou seja, levaram isso com aquela compreensão mais plena de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito de verdade, gozavam as coisas que ele tinha dito e feito. Então, isso que é interessante, né? Os apóstolos, eles não ficaram com o ensinamento para eles. Eles entenderam que aquele ensinamento que eles receberam, eles deveriam transmitir para que aqueles que recebessem também fossem instruídos por tudo aquilo que o Cristo fez e ensinou. Olha que coisa bonita isso. Eu não guardo para mim a palavra. Os apóstolos podiam ter guardado para eles e morrido com aquela palavra. Não. Pode ver que desde o início os apóstolos foram evangelizar, foram anunciar, ensinavam essa palavra, levavam a todos essa nova esperança de vida. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra e por escrito, sintetizando uma e desenvolvendo as outras. Ou seja, como eu li para vocês no texto de João, aquilo, Jesus fez muitas outras coisas, mas algumas delas nós separamos e escrevemos aqui. Escrevemos por quê? Para que você creia. Jesus ainda fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão nesse livro, mas estes estão para você credes que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então, o próprio autor do Evangelho vai dizer, olha, essa não é uma descrição de tudo que Jesus fez e ensinou, mas este texto que aqui está é para que estes, porém, foram escritos para que credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Padre, para que eu tenho que ler os evangelhos? Para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais a vida em seu nome. É para isso. Eu não vou ler os evangelhos para instruir a minha cabeça, para me tornar melhor. Não, primeira coisa, essencial, esse Cristo, essa palavra, ela precisa gerar em mim a fé, a decisão pelo crer, a decisão por buscar mais profundamente esse Senhor, por dar passos mais profundamente. Então, os evangelistas escolheram algumas partes para serem descritas, segundo o estado das igrejas, conservando finalmente o caráter da pregação. Então, é interessante quando você lê os evangelhos que há uma exaltação em Jesus que é pregador. Vocês podem ver que Jesus tá pregando toda hora. Parece que ele acabou um discurso, já vai fazer outro, já vai fazer outro, parece político em campanha. Mas por quê? Porque isso, com certeza, é porque os discípulos queriam que as pessoas entendessem ou assimilassem, ou que a igreja entendesse a importância da pregação, a importância de anunciar, né? Anunciar essa boa nova, de fazer com que a boa nova chegasse a todos. Mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. Então, o texto não é um texto para iludir, é um texto para comunicar a verdade. E essa verdade é a que transmite a vida verdadeira, né? Então, se há alguma dúvida de qual é o principal texto das Sagradas Escrituras, os evangelhos. Os principais são os evangelhos. Com efeito, quer relatassem aquilo de que se lembravam e recordavam, quer se baseassem no testemunho daqueles que desde o princípio foram as testemunhas oculares e ministros da palavra,
fizeram-no sempre com a intenção de que conheçamos a verdade das coisas a respeito das quais fomos instruídos. Ou seja, se ainda não fomos instruídos, está na hora de o sermos. Instruídos pela palavra, catecúmeno. O catecumenato ou catecúmeno é aquele que é instruído da palavra. Aquele que se deixa iluminar pela palavra de Deus. Essa palavra ganha vida e transmite a vida ao seu coração. Os evangelhos, como nós sabemos, são 4, né? Evangelho de Marcos, que é o primeiro, por volta ali do ano 70, mais ou menos. Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, que está ali na década de 80 para 90, muito mais próximo da década de 90. Esses dois textos, os dois textos possivelmente estão em lugares diferentes. Um estaria num território, numa comunidade judaica cristã, que seria o de Mateus. O de Lucas estaria numa comunidade totalmente grega e pagã, né? Que se converte ao cristianismo. E o de João, o mais antigo deles, o mais recente deles, estaria por volta do ano 100, um pouco antes do fim do primeiro século. Né? Estaria ali o Evangelho de São João. Acredita-se que João era um jovenzinho quando Jesus morreu, deveria ter por volta de 16, 17 anos, né? Seria bem jovem. Então ele dura bastante. E Marcos, primeiro, Mateus e Lucas seguem o mesmo signo, a mesma estrutura. Signo não é signo do zodíaco, não. Signo é a mesma estrutura. Eles compõem o texto mais ou menos da mesma forma. Eles fazem relatos daquilo que Jesus fez. Por isso que eles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles seguem uma estrutura única. Marcos é o mais reduzido, 16 capítulos. Mateus é o maior, 28 capítulos. Lucas está entre Mateus e Marcos, 24 capítulos. Mas Mateus e Lucas têm textos iguaizinhos os de Marcos, só que mais rebuscados. Né? Um dia nós podemos parar para fazer a comparação. João já difere de todos os outros 3. João escreveu o texto, como nós ouvimos, para que as pessoas crescem em Cristo, acreditassem que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nele, tenhais a vida. Por isso que muitas vezes é associado à águia, porque voa longe, né? Os animais, eles variam muito, né? Mas os 4 animais são os 4 animais do Apocalipse. A águia, o touro, o anjo e o leão. Marcos seria o leão, que é um Jesus forte, né? Que expulsa demônios de todos os lados, é um leão alado. O Mateus seria o anjo, aquele que revela aí as verdades escondidas ou as verdades contidas. Lucas seria o touro, porque tem esta força, mas também tem a ligação com o paganismo. E João é essa ideia daquele que voa longe, né? Mas tem outros padres da igreja que fazem outras interpretações com os mesmos animais. Né? Então, os evangelhos, para vocês verem, eles são, segundo o documento da igreja, os principais textos do Novo Testamento. Depois deles, nós teremos um outro conjunto de textos, que vem depois dos evangelhos e Atos dos Apóstolos. Né? Atos é um pouco uma continuação, né? Primeiro eu narro o que Jesus fez, agora eu narro o que os apóstolos fizeram. Mas é interessante, Lucas gostava tanto de Paulo que ele narra o que Jesus fez, em 7 ou 8 capítulos ele narra o que todos os apóstolos fizeram, depois ele gasta 20 capítulos para dizer só o que São Paulo fez. Ele é bastante imparcial, né? Não dá para ele escrever outra coisa. É por isso que falam que é Atos dos Apóstolos
depois são Atos de Paulo. Mas essas são interpretações, né? Então, além dos 4 evangelhos, existem outros textos. As epístolas de São Paulo, os escritos apostólicos, todos redigidos sob a inspiração do Espírito Santo, segundo o plano da sabedoria divina. Mas o que é interessante, diferente dos evangelhos, as cartas não vão se preocupar em falar o fato, narrar aquilo que Jesus fez. As cartas interpretam aquilo que Jesus fez. Né? As cartas já são lidas numa perspectiva de que aquilo que Jesus ensinou é ensinado para outras pessoas. Então, eu não digo exatamente a boa nova, mas eu já digo o ensino. É explicada mais e mais a sua genuína doutrina, é pregada a virtude salvadora da obra divina de Cristo. Então, segundo o plano da sabedoria divina, é confirmado o que diz a respeito de Cristo Senhor. Então, o que é dito dele? É explicado mais e mais a genuína doutrina, é pregada a virtude salvadora da obra divina de Cristo, e são narrados os começos da igreja e sua admirável difusão, né? E é anunciada a sua consumação gloriosa, né? No Apocalipse. Então, qual é o caminho que essa igreja vai seguir a partir daquilo que Jesus fez e ensinou? Com efeito, o Senhor Jesus assistiu os seus apóstolos, como tinha prometido, e enviou sobre eles o Espírito Santo, né? Quais são os textos, então, fora os evangelhos? As cartas ou as epístolas de São Paulo, né? Aqui a conversão de Paulo é marcada por esse raio que toca as vistas de Paulo para que ele possa ver a verdade, né? Lembra-se que Paulo, segundo Lucas, pergunta àquele que chama, né? Quem és tu, Senhor? Por quê? Porque ele não consegue ver o Senhor. E aí não consegue ver na perspectiva bíblica, né? Ele não consegue fazer uma experiência, ele vê algo que não é algo que ele consegue ter clareza, porque ele não conhece a fé. Por isso que Barnabé vai lá, Barnabé não, Ananias vai lá, vai instruí-lo na fé, vai batizá-lo, vai instruí-lo na fé para que aí ele possa crer. O gesto de crer é um gesto que brota dessa decisão de ver o Senhor. As epístolas de Paulo são várias, dá para a gente contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais ou menos 14. Das 14, este primeiro conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 são as chamadas cartas paulinas, as cartas autênticas dele, né? Que ele mesmo redigiu. Elas têm a mesma escrita, a mesma forma de escrever. Padre, quem que vê isso? Os exegetas. A crítica literária, toda essa história aí, da qual eu não me meto, porque o meu campo de estudo não é esse. Então, nós temos a primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses é nítida a diferença. Porque na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer: não case. Não case se você estiver solteiro, porque o Senhor está para voltar. Então, não perca tempo com isso. Prepare o seu coração, prepare a sua vida e siga em frente. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz: o Senhor virá, mas até ele vir é preciso que a gente continue evangelizando, trabalhando, casando, dando-se em casamento, fazendo isso. Ou seja, já desisti daquela ideia. Jesus não vai voltar tão rápido assim, não. Depois, 2 cartas aos Coríntios, que possivelmente eram 6 cartas, que estão aglutinadas nessas 2 cartas, né? São textos mesmo de resposta da comunidade de Corinto, que foi uma comunidade bastante trabalhosa para Paulo. Carta aos Gálatas, a Galícia, carta a Filipo, né, aos filipenses, a região de Filipo, carta aos Romanos, quando Paulo está chegando em Roma, ele envia essa carta, e carta a Filemon, que é
o dono de Onésimo, o escravo que ajudou Paulo na cadeia e que ele batizou na cadeia. As cartas não autênticas não significa que elas não sejam de Paulo, mas significa que ele pode ter ditado essas cartas, ou a própria comunidade dos discípulos de Paulo, daqueles que estavam junto com Paulo, escreveram essas cartas. Porque a escrita ela é diferente destas outras 7. 7, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Elas são diferentes. Então tem. Eu coloquei Filipenses 2 vezes. Uma delas está errada. Depois eu preciso conferir. Colossenses. Eu estou achando que eu devo ter esquecido alguma ainda. Colossenses, Efésios, a primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito e a carta aos Tessalonicenses, a segunda. A carta a Timóteo e a carta a Tito possivelmente já são do ano 120 ou 130. É uma carta bem mais recente, né? É uma comunidade organizada em ministérios, com presbíteros, bispos, diáconos, tem toda uma outra estrutura. Mas é uma carta muito bonita, principalmente a carta a Timóteo. Muito bonita. A carta a Tito narra o final da vida de Paulo, né? O julgamento dele. Então, mas ambas são cartas que evangelizam, né? Que trazem aí a marca de Paulo. Já vamos para o fim. Os escritos de São João são outros escritos que estão aí depois dos evangelhos. A primeira, segunda e terceira carta de João, que são belíssimas. A segunda e a terceira são muito curtinhas. Mas a primeira carta de João é um Deus espetacular, um Deus que é amor. E o Apocalipse, né, que todo mundo acha o máximo, com aquelas descrições, todas elas complexas, com aquele linguajar escondido, né, que João apresenta. Estes textos possivelmente também não são de João, principalmente as cartas. O Apocalipse é mais fácil que seja, mas as cartas pertenceram à comunidade de João em Patmos, não à comunidade, não ao próprio João. Patmos foi onde ele ficou preso, né? Exilado. Depois nós temos outros escritos. Uma carta que foi por muito tempo associada a Paulo e há pouco tempo ela perdeu esse status de carta paulina é a Epístola aos Hebreus, que tem aí uma estrutura e uma dinâmica muito diferente. Então não conseguiu se achar vestígios dos escritos paulinos, por isso hoje ela é chamada só de Epístola aos Hebreus. A carta a Tiago, belíssima, belíssima, é possivelmente uma das cartas mais recentes, escrita entre 120, né? E Tiago narra uma comunidade, a vida da comunidade, as dificuldades que essa comunidade já encontra no anúncio do evangelho, né? Na briga entre ricos e pobres, na discriminação dos pobres. As duas cartas a Pedro, que também são recentes, anos 110, 120, mas muito boas, teologicamente muito bem construídas. Não foram escritas por Pedro, foram escritas pela comunidade de onde Pedro estava, possivelmente Antioquia. E a carta de Judas, que é uma carta que tem um teor bastante apocalíptico e é um texto de origem gnóstica, mas trata aí bastante da gnose cristã. Né? Um dia eu gasto aí o tempo para falar sobre eles para vocês. Certo? Olha que maravilha, deu o tempo direitinho. Pergunta, senhor Leonardo. Eu sei que o seu Afonso quer falar comigo, ele já perguntou 2 vezes hoje, mas amanhã vai dar tempo, seu Afonso. Alguém? Se eu não me engano, foi só
Teve uma pessoa que levantou a mão para perguntar. Fui eu. Mas, na verdade, eu só ia falar sobre a carta da profecia dos Hebreus. Se eu tinha esquecido de colocar. É isso. Mas não é. Não é. Era? Eu só errei na de Filipenses, depois eu preciso ver se ela está de um lado ou de outro. Mas hoje está tudo claro, olha que beleza. Isso é bom. O Espírito age e clareia todas as coisas. Então, que aprendizado. A gente tirei tantas dúvidas que eu estou fazendo um resumo aqui sobre liturgia, sobre um pouco disso que o senhor falou hoje aqui. Foi muito bom eu ter participado hoje. E aí eu queria propor uma coisa. Não sei se eu vou caçar para minha cabeça mesmo, mas tudo bem. Eu acho que a gente poderia trabalhar um dos evangelhos. Mas para trabalhar um dos evangelhos, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa que a gente faz pouco, que é olhar um pouquinho mais o Antigo Testamento, porque a gente tem pouco substrato desse Antigo Testamento. Então, eu tive hoje, enquanto eu estava dando prova para os alunos, compor lá mais ou menos umas 7 ou 8 aulas para fazer uma passagem um pouco menos rápida sobre o Antigo Testamento, até para a gente ordenar algumas coisas. Né? O meu perigo se chama Pentateuco, mas eu vou me fiscalizar para não passar de uma aula do Pentateuco, porque o Pentateuco realmente é um dos mais interessantes. Todos são interessantes, mas o Pentateuco tem questões bastante interessantes. Mas aí a gente dividiria o Pentateuco só pegando os 4, eu pensei, num encontro sobre Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, porque a gente pararia bastante em Êxodo e Levítico. Uma passagem, dizer umas divisões, alguns pontos fundamentais que estão nesse texto. Aí depois nós entraríamos na obra histórica deuteronomista, o livro de Deuteronômio, possivelmente Josué e Juízes junto, para dar aí uma passagem maior, e pegaríamos talvez um outro livro histórico, crônicas, alguma coisa assim, para falar um pouco, uns livros um pouco mais históricos. Aí nós poderíamos entrar nos profetas, primeira e segunda Reis, que são as que vão falar de Elias, Eliseu, Natã, e vão narrar aí os profetas. Aí é bom para achar nome de filho, tem bastante profeta interessante. Eliabe. Aí passaria, os profetas, eu acredito que ficaria entre 2 até 3, porque a gente conseguiria pegar Reis 1 e 2, poderia passar pelos profetas maiores e os profetas menores. Os profetas também eles são bem enroscados, porque quando a gente chega nos menores, eles são muito interessantes. Aí depois pularíamos para os sábios, para falar um pouco da sabedoria. Nós não vamos parar em texto nenhum. O que é a sabedoria de Israel? O que são os livros sapienciais? Né? O que eles representam para a comunidade de Israel? E é interessante porque os livros sapienciais é os que nos falam mais diretamente. Porque, possivelmente, a comunidade judaica da época de Jesus estava muito ligada a estes textos. Tanto que os cristãos vão usar o livro de Eclesiástico para dar catequese para os primeiros cristãos, né, que era um livro judaico. E depois poderíamos dar uma passagem pelos livros pós-exílicos, que seria aí Macabeus 1 e 2, que eu acho de uma importância grande, Judite, Esther, Jonas, os livros que estão aí numa divisão posterior. Por que eu acho que é importante essa passagem? Por mais que a gente leia o Novo Testamento, porque
nós vamos começar a fazer referências. E essas referências, elas vão começar a se perder, porque, por exemplo, isso daí iria quase todo o primeiro semestre agora, né? Então, se a gente decidisse, ao invés de estudar Lucas, poderia estudar Lucas, não tem nenhum problema. É o que eu mais gosto. Mas se decidisse estudar Mateus, por exemplo, Mateus cita os profetas do Antigo Testamento toda hora. Então, seria uma possibilidade dessa volta, dessa ligação, né? Olhar um pouco o porquê a igreja narra algumas figuras, o sentido dessas figuras. Então, eu pensei nisso. Claro que eu não conversei com o chefe que está aqui, que é o Leonardo, para a gente ver como a gente poderia fazer isso, porque existia uma proposta da gente começar a fazer isso como live, não mais como aula, sim, fazer lá no salão mesmo, se alguém quisesse ir ao vivo, poderia. E a gente já faria a transmissão direto pelo YouTube, né? Pelo canal da paróquia, faz a transmissão direto e pronto, não precisa gravar a aula e depois mandar para o YouTube, já fazia direto. Pode ser feito, não tem nenhum problema. A gente iria lá e faz lá, só o que vai dar mais trabalho é para a equipe da Pascom, mas como a Pascom está meio de folga esse tempo, né? Porque não está mais transmitindo nada, então pode pôr eles para trabalhar. E não sei se as lives são mais complicadas de se ver. É mais complicado, Leonardo, ou não? Eu acho que não, porque na live dá para compartilhar a tela também, então todo mundo consegue ver igual vê na apresentação, que nem hoje. E a gente transmitia as missas, eu acho que não lembra, a dona Edné assistia as missas pela internet. Era Sim. ruim? Não, A senhora assistia pela Facebook super ou pelo bom. YouTube? Hã? A senhora assistia pelo Facebook ou pelo YouTube? YouTube. Tá. Sempre Porque lá funcionou também muito bem. nós temos a internet direto a cabo, então daria para fazer isso bem e dá para fazer as projeções do mesmo jeito. Então, existe essa possibilidade. Ótimo. E aí a gente poderia continuar posteriormente. Sim. Então, meus planos são mais ou menos esses. Já que a gente começou a mexer no caldo, né? Vamos colocar a substância nele. Interessante. Eu quero falar de Pentateuco, então, de qualquer jeito, se ninguém concordar, nós vamos falar de Pentateuco, porque eu acho que precisa falar, a gente precisa olhar um pouco a criação, Noé, Abraão, olhar um pouco essa perspectiva, e Jacó, Isaac, e depois olhar um pouco o Êxodo, que eu acho que também é significativo, porque a nossa fé tem muito daquilo. Então, é mais ou menos esse o projeto. Aí a gente vai se acertando e vamos comunicando. Então, a gente não precisa nem desfazer o grupo, a gente mantém e aí a gente vai se comunicando e anuncia para se mais pessoas quiserem ver. E sempre lembrem que fica salvo no YouTube, né? Então, aqueles que não puderem ir ao vivo, porque agora vai ter novena de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, depois vai ter algo aí de São João, São Pedro. Aí começa a festança, Mas a gente acerta. Oi? Aí começam os tridos da vida, as novenas. Aí depois julho a gente entra de férias, mas agosto dá para retomar e a gente vai se entender. Mas aí vocês esperam que vocês vão receber as notícias. Ok. Certo? Certíssimo. Então tá bom. Alô. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima e de São Jerônimo, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem tiver oportunidade e curiosidade, surgiu uma oportunidade, e no sábado, às 18h,